Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso último estudo da série Meus Filhos, Meus Tesouros. Olha, parece que foi uma jornada bem interessante, não é? Então, nós hoje vamos concluir essa série falando sobre um tema muito legal chamado Encontros e Formas. Sabe, cada encontro ele traz uma perspectiva nova para a gente. Se o nosso encontro é desastroso, né, aquilo que não dá nenhuma possibilidade de projeções maiores, a gente aprende com ele, né? Assim, a gente sabe que aquele tipo de encontro não é bom, não vale a pena. Agora, se a gente tem um encontro maravilhoso, daqueles que, sabe, enche o nosso coração de alegria e com perspectivas boas, a gente diz assim, esse encontro foi maravilhoso, então vale a pena esse encontro. Então, nessas experiências que nós vamos vivendo aí, nós vamos aprendendo, nós vamos nos fortalecendo, nos solidificando para que as nossas vidas possam nos trazer, de fato, conteúdos importantes dentro do nosso projeto evolutivo. A gente tem que pensar sempre, nós estamos falando aqui o tempo todo, né, nessa série, que nós estamos no processo de evolução. E os nossos filhos são possibilidades que nós temos de aprender com eles ao orientá-los. Então, quando eu oriento um filho, uma filha, eu estou aprendendo o mundo do momento atual. Então, por exemplo, quando eu vou orientar meu filho em relação ao colégio, em relação à vida social, eu estou tendo como parâmetro o acontecimento atual, que é diferente, provavelmente, daquele meu acontecimento da minha infância. Então, quando eu estudava, lá na minha infância, quando eu estudava, eu tinha uma certa dinâmica dentro da matéria escolar. Então, a matéria vinha de uma determinada forma. Hoje, ela vem de outra forma. Então, quando eu ajudo, eu sento com meu filho, com a minha filha, para estudar com eles, eu estou me atualizando nessa dinâmica escolar. E não é só na dinâmica escolar, na dinâmica social, na dinâmica profissional. Quando os nossos filhos, às vezes, começam a fazer um trabalho, né, que a gente começa a participar com ele daquele trabalho, nós estamos nos atualizando. Então, as crianças em casa nos ajudam a nos atualizar perante a vida, perante as realidades que nós estamos vivendo. Antigamente, o tempo passava muito lento, né? E hoje ele passa muito rápido, de tal maneira que a gente quase não lembra o que fez ontem, o que fez semana passada. Não dá tempo para fixar aquilo que os nossos afazeres, porque é tudo muito dinâmico. Então, os nossos filhos, as nossas filhas, elas nascem com uma tempera emocional diferente, com tempo diferente. Elas não se preocupam se o tempo está passando depressa ou não. Para elas está normal. Então, com essa normalidade do tempo para elas, nós acostumamos também a viver com elas um pouco esse tempo que elas vivem. Olha que interessante, né? Elas chegam em casa, tomam seu banho, vão assistir alguma coisa, vão estudar, vão passear, vão conversar, e com tranquilidade. E a gente fica assim, ai meu Deus, o tempo está passando depressa. E para elas o tempo está bem normal, porque elas já foram preparadas, educadas para renascer nesse tempo. Olha quanto que a criança nos ajuda. A criança cria um ambiente de alegria dentro de casa, um ambiente de inocência, né, de sobriedade. Nós sabemos que são espíritos antigos, que retornam, mas que por um tempo passa para nós um rostinho de inocência, né? Um cadinho de pureza. Isso é muito bom. Isso nos anima o coração, sabe? Todos nós temos uma criança interna, fica lá guardadinha. Então, quando nós temos uma criança na nossa casa, é como se essa criança interna interagisse com ela e nos dá a alegria de ter essa criança em casa. Então, meu amigo, minha amiga, você que é pai, que é mãe, observa isso na sua casa. Como é diferente a vida depois que o seu filho nasceu, a sua filha nasceu. É tudo muito mais interessante, né? É tudo mais gostoso. A gente quer compartilhar com eles
momentos que talvez a gente nem tenha vivido, mas que a gente quer dar para eles. Isso é amor, isso é dedicação, né? Isso é estrutura que nos leva para um bem maior. Então, o nosso momento de hoje, nós vamos estudar encontros e formas. Vamos a ele? Então, pedindo a Jesus aqui que nos proteja, né, que nos ampare. Então, vamos ao nosso encontros e formas. É estranho esse nome, mas vamos lá, vocês vão entender. Olha, somos viajores numa estrada sem fim. Quanto mais vamos, mais encontros nos acontecem, cada qual com a sua forma, com a sua expressão, e que nos trazem ou não conteúdos que nos promovem ou nos embrutecem. Assim, os encontros são úteis para que saibamos o que aprender com cada um deles. Aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você concorda com isso? Que nós somos viajores numa estrada sem fim? Que quanto mais a gente vai, mais encontros vão acontecendo conosco, né? E cada qual traz a sua forma, né? Por isso encontros e formas, com sua expressão, e que nos trazem, ou os seus conteúdos, nos promovem ou nos embrutecem. Por isso temos que ter cuidado também com os encontros. Assim, os encontros são úteis para que saibamos o que aprender com cada um deles. Esse nosso encontro foi bom para você? Você acha que foi? Para mim foi ótimo. Vamos continuar então. Desculpa-me. Que belo encontro! É o ato final dos sonhos de um casal que um dia se encontraram numa praça, numa festa, na casa de um amigo ou em outro local qualquer. Encontraram-se várias vezes e decidiram que não deveria mais se separar. Mal sabiam eles que teriam muitos outros encontros, não é isso? Com os filhos que viriam. Aí está um casal de noivos. Que alegria, né? Esse é um encontro maravilhoso. Esse encontro, né, que nos fez construir a nossa casa. Talvez nem passamos pelo momento do casamento formal, mas há o casamento do coração, né? Então é um belo encontro, sabe? Aquele instante em que eu convido você para fazer parte da minha vida e você me convida para fazer parte da sua vida, para a gente ir juntos nessa jornada. É muito difícil, sabe, meu amigo, minha amiga? É muito difícil a gente viver sozinho. Você não acha? A gente viver sem um afeto mais próximo. É claro que a gente tem que saber escolher esses afetos, não ir pegando qualquer coisa, o primeiro que aparece. Mas quando a gente encontra aquela pessoa sensata, eu preciso saber renunciar para continuar com essa pessoa. E essa pessoa também tem que saber renunciar para ficar comigo. Então, nós encontramos um ponto qualquer de encontro referencial e vamos em frente. Então, esse encontro aí é muito lindo, não é? Vamos ver um outro encontro que pode nos acontecer. Olha só. Na simplicidade de um lar, o encontro divino. São nesses ambientes que se forjam a vida que se deseja viver com alegria e bem-estar. Todos desejamos esse encontro com a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro. É como se tudo fosse nossa expansão. E é. Você já pensou o encontro que você tem diariamente aí com a sua casa? Você já pensou nisso? Com seus móveis, né? com as suas, com as suas louças, com seus talheres, com seus tapetes, né? Com seus eletrodomésticos. Isso também é um encontro. Quando você chega em casa e que você sabe que aquilo está lá te esperando. Me contaram, eu nunca passei por essa desilusão, né? Mas me contaram que quando você chega em casa e a casa foi assaltada, te dá um vazio, como se você perdesse não só o móvel que foi levado, aquilo que foi levado, mas você perdesse o ambiente que está criado no seu intelecto, na sua mente. Então, olha a importância de uma casa, de um lar, que nós temos que construir com alegria, deixar aquilo bem arrumado, bem limpinho, porque aquilo servirá para sempre para a nossa mente fundamentar coisas maravilhosas. Então, aí num sofá desses, né?
conversando ou não, só sentado aí, é o bastante para a gente começar a ficar mais feliz. É um encontro meu com o meu ambiente, aquele ambiente que eu preparo. E queiram saber, todo ambiente doméstico, ele tem a nossa cara. Não é? Todo ambiente doméstico é a nossa expressão do interior que somos. Então, se eu coloco um tipo de mesa, um tipo de cadeira, um tipo de sofá, um tipo de cama, de dormitório, tudo isso é minha expressão. Então, tem gente que põe um monte de coisas na casa, né? Enche de bugigangas lá na parede, aquela coisa toda, porque a mente dele é assim. Aquele outro só gosta de uma coisa mais suave, como essa casa aqui, uma coisa mais suave, mais delicada, é a mente dele. Então, você projeta na sua casa, no seu ambiente, aquilo que você é interiormente. Né? Mas, antes de tudo, tivemos um belo encontro com os nossos pais. Né? Enquanto eles caminhavam para algo além daqui, nós iniciávamos nossa jornada. Eles foram felizes ou ainda caminham pelos jardins das suas casas, mas aquele encontro foi fundamental. É quando o filho, né? Ele se lembra do encontro que teve com os pais. Sabe, naquele momento que ele reencarnou. Então ele encontrou os pais. E esses pais ficarão para sempre na cabecinha deles, no intelecto, no emocional deles. Então você que é pai, que é mãe, o teu filho, a tua filha, vai guardar para sempre esse encontro que ele teve com você. Agora me responda. Você também não tem uma lembrança do encontro que você teve com seus pais quando você retornou? Quando você renasceu? Né? O seu pai, a sua mãe. Dizem que a comida da mãe é a melhor do mundo. Né? Por quê? Porque ela põe amor naquilo. Ela está fazendo para o filho dela, para o filho, né? Para o filho ou para a filha dela. E você teve esse encontro, não teve? Ah, mas eu não tive, porque meu pai ou a minha mãe desencarnou, né, quando eu nasci, mas você teve outros encontros com pessoas que te ajudaram. Não importa, você teve um encontro do início. E você agora é motivo de encontro para outros inícios. Preste atenção como você é importante neste contexto. Muito, muito importante, né? E outro encontro que a gente pode pensar, né? Quantas alegrias esses encontros diários nos deram, nossos colegas. Uns ficaram e outros seguiram conosco e se tornaram grandes amigos. E os professores? Quanto nos ensinaram? Que encontros fantásticos! Os recreios, as merendas, as aulas. Ah, quem não lembra, né? Daquele encontro lá na escola. Sabe, na minha época de estudante infantil, e tinha na sala de aula uns quadros, né, que ficavam enrolados. E as professoras, elas iam abrindo aqueles quadros de quando em quando. Era a história da Lili, a menina. E as professoras iam abrindo, né, aqueles quadros para a gente alfabetizar. O primeiro quadro era muito simples, né? Aí a gente ficava louco para chegar o dia do segundo quadro. E era surpresa, ela não contava para a gente. Aí chegava um belo dia, vamos abrir o segundo quadro. Nossa, era uma festa que a gente fazia, porque era o segundo quadro. Até chegar, acho que o 13º. Gente, isso era maravilhoso. Eu nunca esqueci essa professora. Eu nunca esqueci aqueles momentos ali. Hoje, quando ainda encontro amigos, né, daquela época, de infância, a gente fica lembrando essas coisas, né, esses encontros lá na sala de aula, com os nossos colegas, com os nossos professores, com a diretora, né? Às vezes a gente tinha que tomar cuidado, que a diretora era brava, né? Os teus filhos estão vivendo isso. Hoje é diferente, né? Não tem mais a história da Lili, mas tem outras histórias, tem outros fundamentos que trazem para eles a possibilidade da alfabetização. Isso nunca será esquecido por eles. E quando eles chegam em casa à noite, né, de tarde, depois da aula, eles te olham, né? E no fundo, eles falam assim: mãe, pai, obrigado, muito obrigado. Eu conheço uma história muito interessante, foi o seguinte: é uma amiga minha que ela tem um filho, né? Esse menino é da pá virada, tá? Nossa, você deve saber, né? Essas crianças assim que
Não, são bravos mesmo, não são difíceis você lidar com eles. Mas essa amiga minha era muito gente boa, né? E ela criava o filhinho dela, né? O menino tinha 10 anos. E aí chegou o primeiro dia de aula do ano seguinte. A gente estava no colégio, mas chegou o primeiro dia de aula do ano seguinte. Quando a van pegou ele, ela falou assim: graças a Deus, eu vou ter o dia todo para eu arrumar a casa, né? Para dar uma ajeitada aqui, porque ele me toma todo o tempo. Porque você sabe disso melhor do que eu, né? Muito bem. Quando foi chegando 5 horas, né? A van buzinou, quer dizer, o menino estava chegando. Ela falou assim: nossa, deixa eu ir lá pegar meu filho. Quando ele chegou em casa, né, ela perguntou assim: ô, Pedrinho, como é que foi seu primeiro dia de aula? Foi bom? Ele falou assim: ah, mãe, foi, tinha uns colegas novos e tudo. Foi muito legal, sim, mas tem uma coisa, mãe. Falei: o quê? Mãe, eu não esqueci você. O tempo todo eu pensava em você, mãe. O tempo todo. E aí ela falou assim: é mesmo, Pedro? Você é, mãe. Mãe, sabe aquele bolo de cenoura que você faz com cobertura de chocolate? Pô, mãe, faz para mim, faz. Aí ela falou assim: então tá, eu vou fazer, mas você vai me prometer, você vai guardar sua mochila, vai tomar seu banho, você já sabe fazer isso, né? Sei. Então foi. E ela, enquanto isso, ela fez o bolo, né? Mais tarde, o bolo pronto, já esfriado, né? Ela chamou o menino para lanchar. Inclusive, fez um suco também de laranja. Aí, quando os dois sentaram para lanchar, ele comeu, né? A primeira fatia do bolo, olhou para ela, os dois choraram e se abraçaram ternamente. Gente, aquilo era a expressão do amor. Só a mãe, só o pai e o filho sabem viver isso. E a filha, né? Só eles. Mais ninguém. Naquela cidade podia ter milhares de casas, mas só aquela casa viveu aquele momento extraordinário do amor entre pais, entre mães e filhos e filhas. Essa história é linda, né? Aconteceu mesmo com uma amiga minha. Então vamos continuar, gente. De passo em passo, encontro, de passo em passo, encontro o encontro. Crescemos e agora é hora de trabalhar. Eis que trazemos dos nossos passados muitas informações que nosso trabalho nos ajudará a aumentá-las ainda mais. Aí vem agora o encontro, né, do trabalho, né? Todo mundo trabalhando. Essa galerinha aí já foi tudo criança, que passou por aquilo que nós estamos dizendo aqui. O casamento dos pais, depois a chegada deles com o pai, depois no lar onde eles viviam, depois a escola, agora já cresceram, né? Estão aí no outro encontro, o encontro de um trabalho. Olha como isso é importante para nós, né? Esse encontro nosso com o nosso trabalho. Isso é importante demais, gente. E as crianças, você observa aí nos seus filhos, quando eles falam assim: pai, mãe, eu tenho um trabalhinho para fazer. Eu vou na casa de fulano, ou a pessoa vem aqui em casa, a gente vai fazer um trabalho. Estão acostumando, né, já aos grandes trabalhos do futuro como profissionais. Então, nesse momento, você deve dar para eles, ou para eles, seus filhos, toda uma estrutura, se ele for na sua casa, toda uma estrutura de alegria, de paz. Prepara um lanchinho, né, para eles. Porque isso aí, gente, marca muito na alma dessas crianças, na alma desses adolescentes. Você deve ter alguma lembrança disso, né? Como isso foi importante para você naquela época. Então, faça o mesmo agora para os seus filhos. Esse encontro que eles têm com seus colegas para montar um trabalho é um momento extremamente social e preparatório para o futuro deles. Guarda isso, porque às vezes você não dá atenção, né, nesses momentos, nesses encontros para fazer um trabalho, mas o próprio nome indica trabalho. Já estão se preparando para aquele futuro que virá, quando eles terão que trabalhar, né? Pode ser que tivemos um encontro com um templo, cujos ensinamentos nos forjou ou forja nossos conteúdos éticos e morais. Ali encontramos a divindade que está dentro de nós,
e que se manifesta sob os pilares daquela religião que aceito e sigo. É outro encontro necessário. Muitas vezes nós temos a nossa religião, né? Isso aí é um negócio sagrado, viu, gente? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? A religião de cada um tem que ser motivo de respeito por mim, porque cada um tem a religião que precisa, cada um está na religião necessária. Então, se vocês não são espíritas, por exemplo, eu respeito muito, né? Eu respeito profundamente, porque, afinal de contas, o espiritismo ele é bom para mim, para os meus pares que são espíritas. Mas talvez não seja ainda bom para você. Agora, se for bom para você também, nossa, que alegria tê-lo ou tê-la aqui conosco. Mas entenda que nós temos que nos respeitar. Às vezes nós vemos pessoas fundamentalistas, né? Dizerem que só a religião dele que é boa, só a religião dele é que salva, só vai para o céu quem estiver na religião dele, só será salvo quem estiver na religião dele. Gente, não existe isso. Essa salvação é a salvação de nós mesmos, dos nossos vícios, dos nossos problemas sérios que a gente cria para nós, né? Brigas, comportamentos errados, sabe? Reclamações, preguiças, omissões. Isso é sério, né? Isso pode causar muito problema. Então, quando eu encontro uma religião, um templo, né? Por isso que eu coloquei esse templo aí grego, para não identificar templo nenhum. Aí é um templo de uma deusa. Então, nós buscamos, né, aquilo que nos encaixa. Então, se você é de uma religião, outra que não seja espírita, sabe, vai firme nela. Fica firme, faça acontecer em você o projeto divino daquela religião, só o projeto divino. Só. Observa o que é divino ali e abraça esse divino para que você possa crescer dentro desse divino. É isso que a religião nos proporciona. É mostrar para nós o quanto nós temos, né, de divino dentro de nós e que o encontro desse com um templo religioso pode ativar esse divino em nós. Olha que encontro maravilhoso, né? Muito, muito, muito interessante. Tá? E os nossos encontros com a natureza? Hein? Pode ser que eu pegue uma vara de pescar e vou me divertir. Pode ser que apenas contemplo tudo aquilo e me sinto pleno ou plena naquele ambiente forjado por Deus. É um encontro singular. Tem gente que gosta de ir para a natureza para pescar, né? Tem gente que gosta de ir só para apreciar a natureza. Sentar ali e ficar apreciando a natureza. É um encontro maravilhoso. No futuro, sabe, amigos e amigas, no futuro, nós vamos ter, além do olfato, paladar, tato, audição e visão, nós vamos ter um sentido chamado sincronicidade. Esse sentido vai nos fazer dialogar com a natureza. Nós vamos conversar com a natureza. Nós vamos dialogar com a natureza. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Eu, vocês, todos nós. Vai ser um encontro maravilhoso. Esse meu com essa sincronicidade com a natureza. Então, vamos nos preparar, sabe? Vamos cumprir cada qual os nossos deveres, onde eu estiver. Se o teu dever agora é com o teu filho, com a tua filha, com o seu adolescente, né, com a sua criança, ou e também com o seu trabalho, com o seu esposo, esposa, cumpra isso, mas cumpra com força, com amor, para a gente preparar esse encontro futuro, né, com a natureza e com outros momentos que nós vamos viver aí no transcorrer da nossa evolução. Né? Seria este um encontro com a morte? Não, pois ela não existe. Aquele ou aquela que vai está apenas se despedindo de nós para outros encontros, em outras dimensões. Quando sei disso, eu permito que ele ou ela se vá em paz. E também fico em paz. É o encontro meu com a harmonia, diferente do encontro meu com a dor e o luto interminável.
É preciso a gente saber disso, sabe, meu amigo, minha amiga. Um velório ou um funeral, ele é necessário, porque as pessoas precisam retornar para o mundo espiritual. Eles ficam aqui por um tempo, nós ficamos aqui por um tempo, e, de repente, esse tempo acaba. Aí nós temos que voltar. E aí tem todo esse aparato, né? Tem ali, né, a urna mortuária, tem as coroas que às vezes nos mandam, enfim, tem esse momento aí. A pessoa acha que é um momento de morte, de encontro com a morte, e que tudo está acabado. Não, não está. A doutrina espírita nos ensina que não está. E se de repente, olha o que eu vou te dizer, se de repente isso aí, naquela urna, tiver um filho ou uma filha sua, eu imagino a dor. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino a dor. É mais um momento do nosso encontro com a nossa possibilidade de crescer. Porque o filho que está ali, ou a filha, são filhos e filhas de Deus, que nos emprestou por um momento e agora nos pede que devolvamos. Mas a gente vai encontrar com eles depois. Isso que temos que ter certeza. Nós vamos encontrar com eles no momento futuro. Então, não é necessidade do desespero, né, do luto interminável. Tem gente que entra no luto e fica uma vida de luto, chorando sem parar. Não deixa a pessoa ir. É o momento dela ir. Assim como ela veio, os outros ficaram lá também tristinhos. Mas ela veio, agora chegou o momento de ir. Então, vamos liberar, né? Vamos pedir a Deus por elas e vamos dar sequência na vida, porque ela ou ele darão sequências na vida deles, nas vidas deles, onde eles estiverem. Temos que entender que isso é natural. Por mais estranho que possa parecer, mas isso aí é natural. O retorno ao mundo espiritual é algo de muita naturalidade. Então não tenha nessa imagem uma coisa assim terrível, né? De dor, de estranho, né? É uma coisa natural que vai acontecer com todos nós, né? Você sabe disso. Preparemos. Agora é hora de falarmos de um grande encontro. E qual seria esse grande encontro? Hein? Você tem ideia de qual seria esse grande encontro que nós vamos ter agora? Eu não me lembro, mas vamos tentar aqui lembrar e ver qual é esse grande encontro, né? Então vamos a ele. Qual que seria, né? A vida quase sempre nos leva a ele. E é inesquecível este encontro. Nossa, parece filme de suspense, né? E é inesquecível esse encontro. Vamos ver, tá? Qual que é, gente? É o encontro nosso com as crianças, com os nossos pequenos. Ai, que coisa linda, né? Que coisa importante, necessária, o encontro com os nossos filhos. Olha que bonito, né? Tem coisa melhor? Nossos filhos. Está aí. Sabe quando um filho nasce na nossa casa? É como se Deus dissesse assim para nós, ó, eu estou te entregando o meu filho, a minha filha. Cuida dele, né? Cuida dela, porque eu confio em você. É assim que Deus fala para nós, quando nasce na nossa casa, aí um desses aí, sabe? Aí a gente vai arrumar uma roupinha legal, vai botar um nome, né? Vai. E agora eu te pergunto uma coisa, e essas pessoas que fazem aborto? Aborto delituoso, né? Esse aborto provocado, está jogando fora, né? Essa coisa linda aí. Olha, o aborto é um perigo, né? Nós já falamos sobre isso. O aborto é lamentável. O aborto é um assassinato, né? Porque desde que houve a concepção, né? Desde que teve o relacionamento sexual, já tem espírito ali, pronto para dar vida àquele corpo que vai ser formado. Então, amigo, amiga, não aceite isso para você. Nem que tenha lei que te garanta que você possa fazer isso, mas são leis humanas, falhas. Você tem que criar a sua lei. A sua lei é não ao aborto e sim à vida. Por quê? Porque a tua alegria, teu pai e tua mãe não te abortaram, né? Então veja bem como que você está feliz agora, né? Por estar vivendo e podendo ter outras vidas sob sua responsabilidade. Então cuide disso.
e estimule as pessoas a entenderem assim, a não fazerem nenhum tipo de aborto que possa, né, machucar, manchar. Né? Um aborto natural, esse não tem como evitar, mas esse que a gente enfia uma ferramenta no útero e tira, mata a criança. Que triste. Então, os nossos filhos é um grande encontro, não é verdade? Pode ser que seja uma síntese de todos os outros encontros. Pode ser que seja o início de um encontro com a história que vamos deixar e se perpetuará neles, nos netos, bisnetos. Este encontro é absolutamente importante e que devemos entender assim e promovê-lo onde estivermos. Então, meu amigo, amiga, você tem um filhinho ou tem uma filhinha? Olha, esse encontro é interessante. Lá, os seus bisnetos, né? Os netos dos seus filhos vão dizer assim, engraçado, eu tinha uma avó, eu tinha um avô que falava isso, falava aquilo, né? Então está perpetuado, você está perpetuada dentro deste encontro. Seus carrinhos e bonecas, laços e enlaces envolvem nossas vidas e nos tornamos enlaçados para sempre naquele sentimento de pais e filhos, proposta divina que vamos realizando. Não é verdade? Você está em casa, tem essa beleza da festa infantil na sua casa. Só até o quarto, né, da sua filha, do seu filho, é essa festa. Você chega lá e é diferente, o ambiente é mais leve, né? Assim, você chega no quarto do seu filho, da sua filha, às vezes é meio bagunçado, né? Mas, nossa, é uma festa. E a bagunça é normal deles. Eles não sabem que tem que ser tudo arrumadinho, senão fica muito ruim. Como é que eles vão brincar numa coisa muito arrumada? Eles têm que desarrumar. Aí depois você, com calma, vai ensinando para eles como arruma, como coloca nos lugares. Olha, brinca, faça, mas depois guarde. Isso tudo é carinho. Lembra que a gente falou sobre linguagem? Então, isso tudo é uma linguagem de amor. Né? Você vai ensinando o seu filho, a sua filha, a ser harmonizado, a ser ordeiro, mas sem deixar de ser feliz e ser criança. Né? Há esses momentos. Quão grandiosos são e quanto nos acalenta. Não é verdade, meu amigo, minha amiga? Você já viveu isso com o teu filhinho, já? Com a tua filhinha? Se você está sendo mãe agora, primeira vez, ou pai, aguarde que esse momento vai chegar. E isso vai ser muito bom. Você não sabe que você que ainda não teve filho, está tendo pela primeira vez, o que você levar teu filho na sorveteria? É muito legal. É muito gostoso você ver teu filho bagunçando, sujando o rosto de sorvete, né? Chocolate, aquela coisa toda. Ai, meu Deus, isso é muito bom. A gente nunca esquece esses instantes, né? Levar o teu filho para brincar no parque, para passear, né? Sabe? Muito bom a gente levar o nosso filho para uma coisa interessante, por uma coisa muito importante para o crescimento ético-moral dele. Isso aí é muito, muito, muito interessante. Mas tem uma pergunta, esqueça, mas tem uma pergunta que nós devemos fazer, né? Qual a herança que devemos deixar para os nossos filhos? Qual deve ser esse valor? Você já pensou em deixar uma herança para o teu filho, para a tua filha? Porque a gente vai desencarnar, não vai? Qual a herança que eu vou deixar para eles? Sabe, eu tenho condições de deixar essa herança? Eu tenho um jeito de deixar uma herança para eles? Eu tenho possibilidade de comprar patrimônios, né? Casas, ou então deixar dinheiro para eles guardado? Será que eu tenho? Então a pergunta é, qual é a herança que eu devo deixar para o meu filho? De que valor é essa herança, né? Então nós vamos encontrar a resposta com o Dr. Bezerra de Menezes. Você já ouviu falar do Dr. Bezerra de Menezes, né? É um espírito que hoje ajuda o pessoal aí com problemas de saúde. É um espírito maravilhoso. Amigo, muito protetor
Então, vamos ver o que ele diz, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, a maior herança que devemos deixar para os nossos filhos ainda é um bom caráter. Ó, ainda é um bom caráter. Você pensou nisso? Então, tem pessoas que, às vezes, lutam desesperadamente para construir bens, né? Para deixar de herança para os filhos. Não é tão ruim assim você deixar uma casa, né? Deixar alguma coisa para eles. Mas é preciso saber que eles também precisam trabalhar, que eles precisam produzir, que eles precisam progredir. Então, se você já dá para ele, né, uma estrutura familiar ideal, você está dando para ele um bom caráter. Que está aprendendo com você como ele deve agir na vida. O que adianta ele ter casas, dinheiro, se ele é uma pessoa que não cuida da sua família, uma pessoa que deixa tudo jogado pelos lados, que os filhos se virem para lá? Então, isso não é interessante, né? Então, o doutor Bezerra vai dizer exatamente isso. Olha, a maior herança que devemos deixar para os nossos filhos ainda é um bom caráter. Você gostou disso? Tá? Disse o velho sábio para o pai que passava: vossos filhos não são vossos filhos e filhas. São filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesma. Vieram de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Então, esse texto nós tiramos de um livro chamado O Profeta. O autor chama-se Gibran Khalil Gibran. Ele disse isso: os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesmo, ou seja, da necessidade, da dinâmica da vida em fazer os filhos de Deus progredirem, né? Então, vieram de nós, né? Mas não de nós, né? Porque quando eles chegaram, eles já estavam com toda a sua estrutura espiritual montada. Nós vamos oferecer apenas uma herança genética para eles construir os corpos deles. Então, por isso que eles vieram de nós, mas não de vós, de nós, né? E embora que vivam convosco, eles não nos pertencem. Eles estão por um tempo conosco, mesmo que fique uma vida inteira, mas é por um tempo, dentro da lei de Deus, dentro da dinâmica divina, é um tempo bem rápido. Então, o meu filho, a minha filha, que hoje está comigo, vai ficar por um tempo. Ah, mas na outra encarnação a gente vai ficar junto? Depende, se for necessário, sim. Se não for, né, ela vai para uma outra casa, eu vou para outra casa, e assim nós vamos crescendo, crescendo. O que é importante é crescer para Deus. Então, a gente vai estreitando esses laços de afetos, de amizades, formando famílias carnais, famílias espirituais, para que a gente possa crescer com amparo, um amparo o outro. Então, numa hora eu sou teu filho, noutra hora você é minha filha, e daqui a pouco eu já mudei, eu sou teu pai, tua mãe, teu avô, e assim nós vamos. E esses laços de afetos vão cada vez mais ficando fortes. Tá? Embora sendo verdade, o pai olhou o homem sábio e lhe disse: se não são verdadeiramente meus filhos, serão para sempre meus amigos. Isso. Então é isso que vai construindo, esse afeto, essa amizade. E lá no futuro, quando nós estivermos mais evoluídos, nós vamos entender o valor dessa amizade. Então um vai olhar para o outro e vai falar assim: poxa, você me ajudou tanto. Aí o outro fala assim: não, foi você que me ajudou. Nossa, quando eu fui seu filho, como você me ajudou a peça. Aí o outro responde: não, não, foi você que me ajudou sendo meu filho. Olha, gente, que coisa linda, né? Isso nós vamos ver lá no futuro. Então, por isso que temos que promover na atualidade algo muito interessante para esse futuro que nós vamos viver. A mãe que passava olhou a velha que refletia, e esta lhe disse: bendito é o seu ventre, onde dele saiu a luz. Todo filho é luz, e toda mãe é um sol que sustenta aquela luz que veio dela. Que coisa linda, né? Vamos falar de novo? Bendito é o seu ventre, onde dele saiu a luz.
Todo filho é luz, e toda mãe é um sol que sustenta aquela luz que veio dela. Ô, mamãe, que coisa linda, né? Que coisa linda que você é. Ô, papai, que coisa linda que você é. Porque você está ajudando isso a acontecer. A mamãe só é mamãe porque você é papai. Sabe? Essas coisas são muito marcantes, né, para nós. Nos ajuda muito nessa jornada nossa aqui no mundo físico. Se não tivesse isso, seria muito difícil, né? A mãe, então, respondeu, né? O que seria de mim se negasse meu filho? Seria alguém inútil, obsoleto no mundo, e não teria em mim a frequência da Suprema Mãe, a Mãe de Jesus. Toda mãe, né, tem a proteção divina de Deus e da Mãe de Jesus. E todo pai, a proteção de Deus e a frequência do Mestre Senhor Jesus, que nos ajuda também, e a frequência da Mãe também, da Mãe de Jesus. Olha quanta coisa sublime que acontece conosco. Só que na maioria não para refletir sobre isso. Por isso que eu estou te parabenizando por você estar assistindo tudo isso. Porque você está querendo alguma coisa diferente. Então, se você está aí esperando o teu filho chegar, né? Tua filha, nossa, agradeça muito por isso. Agradeça. Fique feliz por isso. Porque é isso que vai te sustentar emocionalmente lá no futuro. Tem crianças, não sei se você sabe disso, tem crianças que renascem só para ajudar o futuro dos pais. Então, está programado para aqueles pais um futuro muito difícil, né? Então, já vem um espírito muito amigo que renasce ali como filho para ajudar lá no futuro. Então, quando os pais já não estiverem passando aquela prova difícil lá, o filho ou a filha estão ali para ajudar. Tudo isso acontece nesses encontros e formas. Tudo isso acontece, minha gente. E pouca gente sabe, né? Às vezes o teu filho e tua filha vai ser aquela sustentação sua lá no futuro, né? Pensa nisso aí também, que é importante. Assim, vamos nos encontrando. Cada dia, nova lição. A criança doente representa na casa a força que precisamos para vencer os obstáculos. A criança sadia é a alegria que está ou retornou. O sorriso da criança é o acalanto do lar. O que seria do mundo sem as crianças? O que seria das crianças sem os pais que as recebem? Eis a dinâmica da vida. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Estando nessa dinâmica, devemos glorificar. Um filho que chega vem de Deus, que nos entrega e diz: eu confio em você. Mamãe e papai, você que vai receber um filho, ou já tem um filho, Deus disse isso para você, sabe? Eu confio em você. E o que a criança disse? Eu confio em você. Está aí, meu amigo, minha amiga, o final do nosso estudo. Fico muito feliz, né, por ter tido esses encontros com vocês nessa série. Meus filhos, meus tesouros. Que o Senhor Jesus nos abençoe sempre, nos fortaleça, né, para que esses encontros possam nos fazer crescer no bem, indefinidamente crescer no bem. Muito obrigado, gente. Meu abraço a todos vocês. Eu agradeço a todas as instituições que passam esse estudo, né? Que estão divulgando esse trabalho, porque esse trabalho é para o bem. Então, muito obrigado a Deus, a Jesus, porque a gente foi participante dele também. Um beijo, mamãe. Um beijo, papai. Que vocês abracem essa tarefa. É uma tarefa gloriosa e nós não podemos deixar passar. Veio para nós, é nossa. Então vamos aproveitá-la? Parabéns por você ser pai ou mãe. Parabéns por você ter aceito teu filho, ter dado força para ele chegar e cumpre com teus deveres, sabe? Leva no médico, faz exames, cria situações favoráveis, tudo isso. Parabéns por você ter feito isso.
está fazendo isso. O meu abraço, fique com Deus, até um outro encontro. Tchau.